E você tava falando de grandes jogadores que enfrentou a seleção da Alemanha e tudo mais. Você viu um moleque começar também, né? O molequinho. O tal do Leva. O molequinho, o Lewandowski, pô. Isso também deve ser uma doideira, tu ver um cara gigante assim, quando não era ninguém. A gente teve o João Carlos aqui, né? Jogou na Bélgica. Sim. Aí ele trombou lá com o De Bruyne e o Courtois subindo. Né? A gente teve outro jogador aqui também que jogou com... Foi o Vitor Júnior. Jogou com o Modric, novinho, lá na Croácia. Vitor Júnior, na Croácia. Jogava na Croácia. O time do que revelou o Modric. Sim. E tu viu, mano, Lewandowski. Como é que era? Ele já era diferente. Ele sempre teve o jeito mais caladão. Agora, depois de ver, ele tá se soltando, fazendo até dancinha, TikTok e tal. Entrou na onda aí da internet. Do mundo, mas ele sempre foi aquele cara mais reservado e tal, mas gente boa. Tinha um contato bom com ele, conversava e tal. E isso na seleção. Ele começou no Legia B, né? O seu time? Lá no Legia Varsóvia, ele era do Legia B. Só que ele constantemente não era aproveitado. Então, normalmente ele era emprestado, aí era artilheiro da segunda divisão, voltava, ele não era aproveitado. Porque o Legia contratava muito atacante africano. E os caras faziam gols e tal, então não aproveitavam pronto, ele. né? Então, aí quando ele foi pro Lech Poznan, ele foi artilheiro do campeonato polonês, se eu não me engano. E aí o Borussia vem, paga 5 milhões de euros, se eu não me engano, e contrata ele vai pro Borussia e aí segue a carreira dele. E aí, na época, tinha o trio do Borussia, né? Que era o Leva, o Kuba Błaszczykowski e o Piszczek, o lateral. Então, esse trio era constantemente convocado pra seleção. 3 poloneses. O Kuba já era convocado. Aí, depois da Euro, começou a vir o Piszczek e o Lewandowski. Aí, eu já tava na seleção, já tinha jogado a Euro. Aí, eu era o 10 e ele entrava nos jogos. Ele era a reserva do Smolarek, que o Web era o titular, o atacante. Smolarek, que jogou no Borussia também. E aí ele começou esse processo. Smolarek, isso. Aí ele começou a entrar nos jogos e tal, e virou titular depois e seguiu a carreira que seguiu, né? Chegou a dar algum passe pra ele fazer gol? Já, né? Isso aí tá no Instagram, tem que botar, tá lá. Tá lá no Insta, eu cruzei, o homem foi lá de cabeça, 10-0 contra San Marino. Foi um jogo pela eliminatória. No jogo de ida, a gente ganhou de 2-0. E eu inicio a jogada do primeiro gol dele pela seleção. Eu faço um lançamento pro lateral cruza, ele faz o gol. O primeiro gol do Lewandowski pela seleção, eu que inicio a jogada. Cara, e aí depois tem esse outro jogo contra San Marino, que a gente ganha de 10-0. Não fiz nenhum gol, 10-0. Os caras me enchem o saco. Pô, 10 você não fez nenhum gol. Dei 4 assistências, mas não fiz nenhum gol. E aí um desses passos foi pro Lewandowski, e aí daí a gente... isso aqui vai ter Rio, a gente vai botar o lance, né? Trilhou a carreira lá no... Pô, é muito louco. O cara, ele foi 2 vezes melhor do mundo. 2 vezes melhor do mundo. 2 vezes melhor do mundo. Caraca, mano. Pô, tá agora no Barcelona e o jogador construiu uma carreira assim. Não, e certamente se te ver, vai tipo, caralho, porra. Eu não tive uma vez que eu fui na Polônia em 2016 e aí teve jogo da seleção, eu fui no hotel da seleção, aí dei entrevista lá e vi o pessoal, foi um jogo amistoso, acho que tinha da seleção, mas com certeza o pessoal lembra, eu na Polônia, pisei na Polônia, a galera... Na última Copa agora... Hoje ele é muito mais rei do que eu, mas na época, em 2008, 2009 ali, eu mandava ali na Polônia. Deu trote no Lewandowski? Não? Pô, lá não tinha muito esse negócio do trote aqui, igual é aqui no Brasil, não mandou nem pegar um cafezinho. Pô, pior que eu não bebo café, mas se eu lembrasse de alguma dessas aí, eu ia falar. Eu até mandei uma entrevista que eu gravei alguns anos atrás e o cara falou, pô, ele era seu xixizinho, então? Eu falei, era, né, pô, ele era novinho, eu tava mandando a seleção. Tinha que chegar primeiro que eu lá no treino, leva minha chuteira aí, pô, entendeu? Tava começando, mas hoje é um prazer, né, cara, falar que joguei junto com o cara, e a gente jogou... filho, assim, né? Meu filho vê foto lá, e a gente jogou junto, toda eliminatória pra Copa de 2010, a gente tava junto lá. Caraca, que fera, mano. E a Polônia tinha uma expectativa, né, nessa última Copa, né, cara? Tinha. Com ele, né, no comando de ataque, mas... E tem uma Copa com o Lewandowski. O Chesney no gol, né? A Polônia tem uma fama muito grande de formar ótimos goleiros. Que aí você vê, eu joguei com o Fabianski, que fez carreira no Arsenal, hoje joga no West Ham. Dudek. O Dudek. O outro que jogou o próprio Szczesny. Szczesny, pô.
Tem o outro que jogou na... O Deck decidiu Eurocopa. Sim, Eurocopa pro não, Liverpool, Champions. o do Deck era reserva do Reina, né? Do Pepe Reina. E acabou jogando a final, Acabou né? jogando o Milan, né? Uma das finais. exatamente. Ele ficava dando um porradão aqui, um travessão aqui. Então, pra pegar o pé. sempre teve fama de formar excelentes goleiros e aí formou o Lewandowski, só que o pessoal reclama. Eu recebo mensagem até hoje. Pô, cadê o 10 pra dar o passe pro Leva? Porque na Polônia tem. a bola não chega pra ele com qualidade, entendeu? Então, os meios são meio então, normalmente, parrudo. sempre época de Copa e tal. Metade dos meus seguidores são poloneses, né? Nas redes sociais. Então, o pessoal... Roger, te amamos. Pô, o Leva precisa de um passe e tal. Então, acontece muito isso. Caraca, que eles não formam o camisa 10, entendeu? Eles têm muito aquele camisa 8, aqueles meio campistas. Mais pesado. É o Krychowiak, que jogou no PSG e tal. É aqueles camisa 8, que faz o box-to-box e tal, mas aquele 10 pifador, eles não têm. Tem uns que fazem essa função de segundo atacante, mas não é o cara que dá aquele último passe açucarado. Então eu recebo bastante mensagem pedindo pra eu voltar, mas agora não dá mais. Né? Não, mas 15 quilos acima, cabelo caindo. Naquela época era cabeludo, jogava pra lá, pra cá o cabelo. Mas legal pra caramba, época boa, cara. Pô, cara, faltou uma Copa só, né? Por pouco ali, Por né? pouco. A Copa foi a da África do Sul. Jogamos amistoso contra a África do Sul. Cumprimentei Papai Joel. Perdemos de 1-0 pra África do Sul. Futebol, loucura. Imagina. Foi aonde? Na África do Sul. Foi amistoso, nós perdemos de 1-0. Tem no meu Insta também. Foto lá, eu dando a mão pro Papai Joel. Cara, imagina tu encontrar na África do Sul. Na África do Sul. Papai Joel. Um jogo entre a África do Sul e Polônia. E o Parreira tinha ido pra lá, se eu não me engano. Aí depois foi o Joel. Teve que voltar pra de saúde. E o auxiliar do Joel ficou, que era do Parreira, que era o Jairo Leal. Então conheci os dois lá, então foi bem bacana. Você viu a volta que o mundo dá, o mundo do futebol. Loucura isso, Encontrei eles lá. E aí tá no Insta também. Pô, sensacional, mano. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!